Oi, Elaine. Oi, Débora. Bem que você falou que hoje você vinha, né? Bem que você falou que hoje assistiria ao vivo. Oi. Deixa eu ver aqui. Oi, gente. Então, entramos. Tava aqui dando uma revisão, acabei entrando um pouquinho atrasadinha. Comecei a ler as coisas aqui, a hora passou que eu nem vi. O quê? 5 ou 3 minutos de atraso? Ai, ai. E aí, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Refletiram sobre a última live? Deixem aí nos comentários o que acharam da última live, como é que foi? Refletiram sobre? Como foi pra vocês? Esperar um tempinho aí pro pessoal ir entrando, né? Que o Instagram vai avisando as pessoas. E aí o pessoal vai entrando aos poucos. Ai, que frio. Tá friozinho hoje, meu Deus do céu. Tudo aí debaixo das cobertas já, meu povo? Tudo aí já se esquentando debaixo da coberta? Como que tá aí? Frio, frio, frio? Gente, eu vou iniciar então. Vou começar orando pra gente poder iniciar. E enquanto a gente vai orando, as pessoas vão entrando aí, né? Que vocês possam ir orando junto comigo, intercedendo por mim. E que o Senhor fale aos nossos corações hoje, né? Oi, Larissa, tudo bem? Larissa entrou. Oi. Então... Ah, é a Sueli. Ah, entrou pelo da Larissa. Ah, entendi, é a Sueli ali. Olha só, trocando o nome. Aí depois eu falo, a Sueli nem entrou na live, mas ela entrou pelo da Larissa. Ai, gente, então eu vou começar orando, tá? Pra gente poder iniciar, pro Senhor abençoar esse tempo. Oi, Raul, tudo bem? Pra aí com a gente pra ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração. O Instagram vai avisando aí as pessoas que a gente tá ao vivo. Então, vamos orar, né? Que vocês possam ir intercedendo junto comigo, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que a gente continue ouvindo a voz do Espírito Santo. Essa é a segunda live da nossa série de lives sobre perdão. Já aconteceu a primeira live, né? Foi tremendo, foi poderoso, o Senhor falou aos nossos corações. E agora a gente vai para a segunda, que é mitos sobre o perdão. Vamos quebrar alguns mitos, algumas coisas que uns já saibam, talvez outros não, mas a gente vai falar um pouco sobre alguns temas. Então eu vou começar orando para a gente poder iniciar, né? Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te pedimos que o Senhor se faça presente nesta noite, que o Senhor toque os nossos corações e fale aos nossos corações. Senhor, que eu possa ouvir a tua voz, que o Senhor possa me esvaziar de mim mesma para que venha ser enchida pelo teu Espírito Santo. Que da minha boca não saia nada de mim, mas saia de ti. Que hoje possamos sair daqui aprendendo um pouco mais de ti, que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Senhor, nós queremos a tua presença, nós desejamos a tua presença, desejamos quem tu és. Se faz presente em nosso meio, se faz presente em nossos corações. E que a gente possa cada dia mais ter uma renovação de mente, uma renovação na nossa mentalidade e ser cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Hoje o tema é mitos sobre o perdão e eu quero começar falando sobre perdão é um sentimento? Então, perdão é um sentimento? Então já podemos desmistificar isso. Isso é uma mentira. O perdão não é um sentimento, muito pelo contrário. O perdão ele é uma ação
que começa com uma decisão. Você tem que decidir perdoar, você tem que tomar a postura de perdoar, você tem que escolher perdoar. É uma ação, é uma decisão. Você tem que agir como e você tem que escolher perdoar. Você tem que escolher, você tem que entregar para o Senhor, você tem que pedir para Deus. Não é um sentimento, ninguém vai sentir de perdoar. Ninguém acorda hoje e fala, hoje eu estou sentindo de perdoar alguém. Não, a gente não sente. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma ação, uma atitude. Requer uma atitude nossa. Requer que a gente se posicione sobre. Requer que a gente chegue e se posicione mesmo não querendo. Porque o perdão é uma ordenança de Deus. O perdão é uma ordem de Deus. Deus nos ordena que tenhamos um coração perdoador como o dele. A palavra do Senhor nos leva a entender que o que ele quer da gente é que a gente perdoe, assim como nós fomos perdoados. Que a gente entregue, que a gente se posicione para que ele possa fazer o trabalho. A gente escolhe perdoar, mas o processo do perdão, a cura que o perdão nos oferece vem do Senhor. O Senhor ordena, é uma ordenança dele que nós perdoamos. Então, a gente não sente de perdoar, porque a gente não sente de fazer aquilo que é bom. A gente não sente de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Nem sempre a gente vai sentir fazer aquilo que é certo na palavra do Senhor. Quando a gente começa a ler a Bíblia ela nos confronta. Por quê? Porque ela nos confronta totalmente diferente do que a gente gostaria de ser. A Bíblia fala pra gente matar a nossa carne e não se entregar às nossas vontades. E o que a gente mais quer é se entregar às nossas vontades. O que a gente mais quer é exercer as nossas vontades. E se a gente for abraçar os nossos sentimentos, um deles é que a gente não vai querer perdoar. Porque a gente sempre vai achar injusto o ato do perdão. A gente sempre vai achar que aquele quem nos feriu não é digno de receber perdão. Aquele quem nos feriu não merece o nosso perdão. Porque a gente, se for fazer o que a gente sente, a gente sempre vai pender pro lado da maldade. Mesmo que a gente acredite que não seja maldade, mesmo que em nosso coração e a nossa mente a gente pense que realmente a gente está sendo injustiçado e a gente não quer perdoar, a gente entende isso e se a gente se voltar para as nossas vontades e para o nosso sentimento, a gente não vai perdoar. Então já é uma mentira quebrada. Perdão não é sentimento. Você não vai sentir de perdoar. Você não vai acordar um belo dia e falar, nossa, aquela pessoa ontem me machucou, eu vou perdoar ela porque eu estou sentindo de perdoar. Não, você não vai sentir. Você tem que decidir. E é com a sua decisão que você derrama diante do Senhor o ato. Você faz o ato de dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu entrego a ti, eu perdoo essa pessoa, não tem nada mais que me fira referente a isso. E aí o Senhor vem com um processo. Porque a gente decide, a gente toma atitude, mas o processo vem do Senhor. O processo de cura, de libertação, limpando o nosso coração, tirando toda a nossa angústia, raiva, rancor, ódio e por aí vai, tudo que arrecada no perdão. Tudo que é arrecadado com a falta de perdão, né? Quando a gente não perdoa, a gente ganha muitas coisas ruins. A gente ganha ódio, mágoa, ressentimento, a gente até doenças no nosso corpo, na nossa carne, já é comprovado cientificamente que pessoas que não perdoam acabam tendo doenças, muitas doenças são desenvolvidas pela falta de perdão, por muita mágoa, ódio no coração. Então, a gente não vai sentir de perdoar, mas a gente precisa perdoar. Porque da mesma maneira que a gente ganha um monte de coisinhas dentro da gente quando a gente não perdoa, a gente ganha muito mais quando a gente perdoa. Quando a gente perdoa, a gente ganha muito mais do Senhor. Ele nos limpa, ele nos liberta, ele nos cura, ele nos transforma. Aquilo não passa mais de estar a nossa vida, nossas atitudes e quem somos. E quando a gente libera perdão, a gente se aproxima mais de Deus.
A gente decide perdoar e o Senhor se alegra com o coração que decide perdoar. O Senhor se alegra com o coração que perdoa. O Senhor se alegra com o coração que se dispõe a perdoar. Com o coração que quer perdoar. E o Senhor nos ajuda a perdoar. Então, a gente não vai sentir de perdoar, mas a gente precisa. E a gente, muitas vezes, não vai sentir de fazer o que é certo. Porque, pela palavra, pela Bíblia, é certo perdoar. Hoje, até pela ciência, pela psicologia, eles falam que a gente precisa exercer o perdão na nossa vida. Mas, olhando para a palavra, olhando para a Bíblia, nem sempre a gente vai sentir de fazer o que o Senhor pede. O que é aquilo que é certo, porque a Bíblia, ela é a verdade. Eu creio que a Bíblia é a verdade. Se você crê que a Bíblia é a verdade do Senhor descrita pra gente e que ela deve ser cumprida na nossa vida, então muitas vezes a gente lendo ela vai ter coisas que a gente não vai querer fazer, que a gente não vai sentir. A gente não vai sentir vontade de fazer, porque nos confronta, porque mata a nossa carne, mata o nosso eu, então a gente não vai querer. Porém, a gente pode até não sentir vontade de fazer o que é certo, mas basta a gente fazer. A gente pode. E a gente vai não sentir vontade de fazer o que é certo. Mas a gente pode ter a decisão, a atitude de fazer. A gente pode fazer o que é certo. Aquilo que o Senhor pede pra gente. E a gente vai ter intimidade com Deus quando a gente tomar essa postura. Quando a gente decidir. Quando a gente escolher fazer aquilo que o Senhor quer pra nossa vida. Em Gálatas 5:21, diz que as obras da carne estão atreladas junto a ódio e a ira. E que são, né? Em Gálatas 5:21 diz que as obras da carne estão atreladas junto, ódio e a ira. Em Gálatas 5:21 fala sobre as obras da carne, aquilo que é da nossa vontade, aquilo que a gente sente. As obras da carne junto com um contexto de coisas que tem lá, também está o ódio e a ira. E o ódio e a ira são coisas que a gente conquista, são coisas que a gente adquire com a falta de perdão. Quando a gente não perdoa, a gente coloca em nosso coração, a gente adquire em nosso coração mágoa, ódio, ressentimento, rancor, todas essas coisas. E essas coisas são obras da carne. Então a própria palavra diz que não perdoar é você ceder a sua carne. Porque se você não perdoar, isso te traz ódio, raiva, rancor, mágoa. E a palavra diz que isso são obras da carne, então você está cedendo a sua carne quando você não perdoa. Então você não vai sentir de perdoar, porque quando você decide perdoar, você está matando um pouquinho da sua carne. E matar a nossa carne para que Cristo viva em nós, dói. Dói porque alguém vai ter que morrer. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E alguém vai ter que morrer para que o espírito se fortaleça. Aquilo que você alimentar é aquilo que mais vai ganhar força. Se você alimentar mais a sua carne, o teu espírito vai enfraquecer. E, consequentemente, você vai viver pelas coisas da carne. E se você fortalecer mais o teu espírito, a tua carne vai se enfraquecer. E o teu espírito vai se fortalecer. E cada vez vai ser mais fácil você viver as coisas do espírito. As coisas que vêm do Senhor. Mas para isso você tem que matar a carne. E quando a carne morre e o espírito se fortalece, a gente já chega mais a Deus, a gente fica mais parecido com Cristo, a gente ganha mais intimidade com Cristo, a gente se aproxima mais de Cristo. Então, quando você perdoa, você também está matando um pouquinho da sua carne. Então vai doer. Vai doer perdoar. Você não vai querer fazer, você muitas vezes vai achar que nem é necessário, porque a sua carne vai gritar que você não precisa daquilo. A tua carne vai gritar que é injusto. É a tua carne que vai gritar que aquela pessoa não é merecedora. É a sua carne que vai gritar e vai dizer que você é mais justo. Porque, como a gente falou na outra live, se a gente não perdoa, Deus mandando que a gente perdoe, a gente acredita que a gente está sendo mais justo que Deus.
A gente pode não declarar isso, mas as nossas atitudes demonstram isso. As nossas atitudes demonstram que a gente está querendo se achar mais justo que Deus. Porque se Deus diz para perdoar todas as coisas, como podemos nós achar que aquela pessoa, aquela situação não é digna de perdão? Porque cabe a Ele julgar e não a nós. Então nós não vamos sentir de perdoar, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos se posicionar e decidir que a nossa carne não vai gritar mais que o nosso espírito. E Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. O seu espírito está pronto a perdoar. Mas a carne é fraca. É a carne que se enfraquece. É a carne que nos enfraquece espiritualmente. É a carne que faz com que a gente não consiga fazer aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E quando a gente cede a nossa carne, a gente padece. A gente padece porque a nossa carne, ela grita, esperneia, fala que não é justo, que nós não precisamos fazer aquilo. Mas quando a gente não faz e a gente ouve a nossa carne, a gente se enche de ódio, rancor, ira, mágoa, e a gente começa a ser pessoas rancorosas, pessoas cheias de mágoa, pessoas indagáveis, porque aquela pessoa que é cheia de mágoa, ela não consegue ser feliz. A mágoa, o rancor e o ódio estão totalmente andando em direção oposta da felicidade. Você pode ter até momentos felizes, mas você não vai ser plenamente feliz se você guarda rancor e ódio dentro do seu coração, porque você sempre vai ter uma carga pesada dentro de você. Eu não sei quem é que falou, eu não sei a fonte, mas eu sei que tem, que é dos escritor bem antigo aí, passado da vida, que eu já acho que nem era nascida, mas se usam muito falar sobre o que ele disse, que ele fala que você não perdoar é tomar um veneno todos os dias, desejando que a outra pessoa morra. Olha quão forte é isso. Quando você não perdoa, é você tomar um veneno todos os dias, esperando que a outra pessoa morra. Então você está se auto-prejudicando. Você está se auto-ferindo, você está se auto-matando. E quem é que está morrendo nessa história? A palavra já diz. Se você cede aos desejos da carne, alguém está morrendo. E quem que está morrendo? É o seu espírito. E quanto mais o teu espírito morre, mais distante de Deus você está. Mais distante de ser parecido com Cristo você está. Então a gente tem que estar alinhado com Deus. A gente tem que estar alinhado com Deus para entender aquilo que Ele quer de nós. Para entender aquilo que a Bíblia dele pede a nós. Então a gente precisa estar alinhado com Deus para conseguir suprir, para conseguir matar, para conseguir passar por cima do nosso sentimento. Porque a gente pode sim. A gente pode passar por cima dos nossos sentimentos. Escolher não ceder à nossa carne, às nossas vontades carnais. As nossas vontades que gritam para fazer totalmente o contrário e o oposto daquilo que o Senhor quer de nós. Nós podemos, nós temos força para isso. A palavra diz, o Espírito está pronto. O seu Espírito está pronto para que você passe por cima da sua carne. O seu Espírito está pronto para que você passe por cima das suas vontades. O Espírito está pronto. Então você precisa fortalecer o teu Espírito. Você precisa se fortalecer espiritualmente para que você consiga ter um coração que perdoa, para ter um coração parecido com o de Cristo. Pois a essência do perdão vem do Senhor. Ele foi quem nos perdoou primeiro. Ele foi quem liberou o perdão primeiro. Ele que deu ensinamento sobre o perdão. Ele que disse como deveríamos perdoar. Ele quem nos ensinou todas essas coisas. Por mais que hoje a ciência comprove, a psicologia comprove, a essência é do Senhor. Eu me atrevo a dizer que a primeira pessoa a falar de perdão como foi falado foi Jesus. Antes disso não existia, antes disso era olho por olho, dente por dente. E aí vem Jesus e fala, não,
Se te baterem numa face, dai a outra. Se roubarem tua túnica, entregue mais. Se te obrigarem a andar 1 milha, ande 10. Então, a essência está em Deus. Você pode até saber de todos os males que a falta de perdão vai fazer em você e no teu corpo. Você pode até o seu médico te dizer isso, seu terapeuta, seu psicólogo, mas se você não estiver alinhado com Deus, você não vai conseguir, pois a essência é do Senhor. Ele é quem nos dá um espírito forte. É Ele quem nos dá o espírito que está pronto para perdoar. Como diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então se você ceder a sua carne, você não vai conseguir. Você não vai conseguir perdoar. E vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Qual tentação? A tentação de ceder a sua carne. A tentação da sua carne falar, não perdoa, ele não merece, você foi muito ferida, isso não é digno de perdão. Essa é a sua tentação. A sua tentação é passar por cima do seu sentimento. Porque perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude, uma escolha, uma decisão. E nós não precisamos sentir vontade de fazer o que é certo para poder fazer. Basta a gente querer fazer. Basta a gente dar força ao nosso espírito. Basta a gente alimentar o nosso espírito estando alinhado com Deus. A gente se alinha com Deus, deixa o nosso espírito forte para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que queremos fazer. Porque o perdão é isso. Você não vai querer perdoar, mas é preciso. É preciso. E na próxima live a gente vai saber o quão é importante perdoar. Perdoar influencia não só no nosso corpo físico, mental, mas também no nosso relacionamento com Deus. No nosso relacionamento direto com Ele. A falta de perdão nos afasta de Deus. Olha, eu dando spoiler aqui. Vocês entendem a importância disso? Então é claro que a nossa carne vai querer não perdoar. A nossa carne nos afasta de Deus. É isso que a palavra diz. Aqueles que cedem ao desejo da carne estão longe do Pai. Aqueles que cedem ao desejo da carne estão desalinhados com Cristo. Aqueles que cedem o desejo da carne estão cada vez andando para trás e não estão seguindo diante do alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é sempre e vai ser Cristo. Então, se a gente está errando o nosso alvo, a gente está andando para trás. A gente está virando as costas para a cruz. Quando você perdoa, você olha para a cruz, você vai adiante dela. Você entende o seu alvo e você vai, sem olhar para trás. Você não liga mais pelo que passou, pelo que foi, sabe? Já foi. Eu quero seguir aqui, eu quero seguir o alvo que é Cristo. Fui ferida? Fui machucada? Fui vítima? Fui. Mas eu não quero abraçar o vitimismo. Eu quero fortalecer minha carne e seguir no alvo. Fortalecer o meu espírito. E matar a minha carne. Acredito que eu falei errado agora. Mas eu vou repetir para ficar bem claro. Matar a carne e fortalecer o espírito. Tá? Então, esse é o primeiro mito, né? Que muitas pessoas acreditam. Eu tenho que sentir de perdoar aquela pessoa. Você não tem que sentir nada. Você tem que fazer. Porque você não vai sentir. Você tem que decidir. Não é sentir, é decidir. Não é sentir vontade. Porque você não vai sentir vontade de fazer o que é certo. Muitas vezes. Então, mentira. Mentira. Você não vai sentir de perdoar. Perdão não é sentimento. Só para fechar aqui esse tópico, vou repetir. O perdão não é um sentimento, mas é uma ação que começa com uma decisão. E depois a gente transforma ela em atitude, se derramando aos pés do Senhor. E fortalecendo o nosso espírito para que a gente consiga perdoar. Segundo tópico aqui que eu trouxe para a gente falar um pouco é: quem perdoa, esquece. Quem perdoa, esquece. Verdade ou mentira? Mentira. Uma mentira escarrada.
Ô, mentira essa! É mentira. Porque você não vai passar por um processo de amnésia. Você vai passar por um processo de cura. Imagine se cada pessoa que a gente fosse perdoar, a gente esquecesse. Mais pra frente eu vou falar que é até o motivo pelo qual a gente não esquece. Porque se cada pessoa que a gente fosse perdoar, a gente esquecesse, Deus não precisava ter deixado escrito que a gente precisa amar os nossos inimigos. Que a gente não ia ter inimigo, né? Porque a gente perdoou, esqueceu, perdoou, esqueceu, perdoou, esqueceu. Seria até fácil de perdoar se fosse assim. Eu ia querer perdoar só para esquecer o que aconteceu. Muitos iriam perdoar nem pelo perdão, mas para esquecer o que aconteceu. Então a gente não vai esquecer. Se você já passou pelo processo de perdão e você não consegue esquecer aquilo que aconteceu com você, eu venho aqui te dizer que você não vai esquecer. Você vai lembrar, muitas vezes com detalhes. O que vai ditar que você perdoou, o que vai dizer se você perdoou ou não, é como aquela lembrança age dentro de você. É como aquela lembrança te afeta. É como aquela lembrança está agindo dentro de você. Porque quem perdoa não esquece. Quando você ouvir alguém dizendo que para você perdoar você tem que esquecer, é mentira, você não vai esquecer. Aí a pessoa vive achando que não conseguiu perdoar porque não esqueceu. O que vai acontecer com você, e é o que diz na palavra do Senhor, é que você vai sofrer uma renovação de mente. Aqueles que estão no Senhor, aqueles que se deleitam no Senhor, aqueles que fazem o que o Senhor quer, que são obedientes ao Pai, aqueles que estão em Cristo, passam por uma renovação de mente. Então você vai passar por uma renovação de mente. Sua mente vai ser renovada em Cristo Jesus. Você vai pensar diferente sobre aquele assunto. Você vai pensar diferente sobre aquela situação. Um exemplo que eu dou é José. José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José que sofreu anos longe do pai. E quando ele reencontra os irmãos dele, ele chora arduamente. Porque com certeza passou um filme na cabeça dele. Ele lembrou de tudo que aconteceu, desde que ele foi vendido de escravo até aquele momento. Mas ele decidiu e ele escolheu perdoar. E quando ele decidiu e ele escolheu perdoar, ele colocou Deus naquela situação. E ele disse, eu estou aqui porque Deus quis assim. Porque Deus me trouxe aqui para que vocês e todo o Egito fosse salvo. Porque todos morreriam de fome. Então ele entendeu o propósito de tudo aquilo. Ele se lembrava de tudo que ele passou. Ele se lembrava de tudo que ele sofreu. Porém, ele lembrava de forma diferente. Ele não esqueceu o que aconteceu, o que os irmãos fizeram a ele. Mesmo ele tendo perdoado os irmãos, ele não esqueceu. Ele lembrou, mas ele lembrava da maneira diferente. Com a renovação da mente. Ele lembrava de uma forma que Deus estava incluído naquilo. Não era com dor, com mágoa, com ódio, com ressentimento. Ele lembrava, estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Para que vocês e todo o Egito, toda a população fosse salva. Salva da fome. Ele entendeu a vontade de Deus para com ele. Ele entendeu o que Deus queria para ele com aquela situação. Então ele entendeu que aquilo não foi algo que os irmãos dele fizeram e ele ficou ressentindo. E ele também não esqueceu. Porque quem perdoa não vai esquecer. Muitas vezes lembrará com riquezas de detalhes. Mas ela vai lembrar de uma forma diferente, porque a renovação de mente dela, a renovação que Cristo fez na mente dela, vai fazer com que ela lembre de uma maneira diferente daquela situação. Vai fazer com que aquilo não dita a vida dela.
Você lembra, mas aquilo não dita a sua vida. Você lembra, mas aquilo não dita as suas atitudes. Você lembra, mas aquilo não te fere mais. Aquilo não faz você ter aquele sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de querer que a pessoa morra, de querer que a pessoa pague o que ela fez. Você vai saber que você perdoou quando você lembrar da situação e você não querer mais que aquela pessoa passe pelo que você passou, ou pior. Você vai saber que você perdoou quando você lembrar da situação e você saber que aquilo já não dita mais a sua vida, já não te fere mais, você já não sofre mais com aquilo. Entende? Você não vai mais, aquilo não vai mais gerar em você um sentimento de vingança. Então, quando você perdoar, você vai lembrar, mas você não vai sentir ódio, mágoa, rancor, sentimento de vingança. Muito pelo contrário. Você vai sentir misericórdia para com aquela pessoa. Você vai sentir misericórdia para com aquela pessoa que te feriu tão profundamente. É com misericórdia que você vai lembrar, porque você está com a renovação de mente em você. Porque a tua mente foi renovada e você começa a pensar como Cristo, não mais como você. Não mais com a tua carne, porque a sua carne vai querer se vingar. A sua carne vai querer que aquela pessoa sofra o tanto quanto você sofreu, ou até pior. Mas quando você passa pela renovação de mente de Cristo, você vai ter misericórdia para com a pessoa. Você vai ter compaixão para com aquela pessoa. Então você passa a lembrar, mas você tem misericórdia e compaixão para com aquela pessoa. E por que a gente não esquece, né? Seria tão fácil esquecer. Seria tão fácil se a gente falasse assim: Senhor, eu quero perdoar aquela pessoa, eu entrego aquela pessoa em suas mãos, essa situação em suas mãos. Senhor, por favor, comece o processo de cura em mim. E aí no processo de cura a gente esquecesse. Seria bom. Mas se isso acontecesse, não seria necessário que fosse escrito na palavra do Senhor, Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. É por isso que a gente não esquece. Porque se a gente esquecesse, a gente não teria inimigos, porque inimigos é aqueles que nos feriram. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que colocar em oração as pessoas que nos feriram. Hoje, você já orou por alguém que te feriu? Hoje você já colocou em oração o nome de alguém que te feriu profundamente? Se você tá com uma ferida de alguém no seu coração, se alguém te feriu, se você ainda tem mágoa, ressentimento sobre alguém, coloca essa pessoa na sua oração. Eu lembro que a primeira vez que eu entendi isso, e eu fui orar, né? Fui me posicionar diante de Deus. Falei, Senhor, é assim que tem que fazer? É assim que o Senhor quer? É difícil, mas eu vou tentar. Eu quero ser obediente à tua palavra, eu quero fazer conforme o Senhor manda, então eu vou tentar. Eu lembro que a primeira vez que eu dobrei o joelho para orar por uma das pessoas que me feriram, né? Orar pela pessoa que me feriu e que mais era difícil liberar perdão, o meu coração se rasgou. Eu não consegui falar, eu só conseguia chorar. Eu só chorava e eu não conseguia falar, não saía palavras. Mas eu tava ali em lágrimas e eu falava, Senhor, o Senhor sabe porque eu tô aqui, o Senhor sabe o que eu quero fazer, então fortaleça o meu espírito para que o meu espírito faça aquilo que tem que ser feito. Mata a minha carne para que meu espírito venha fazer aquilo que precisa ser feito, Senhor. Meu coração tá rasgando, eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque o Senhor assim quer, porque o Senhor assim pede. E na primeira oração eu só chorei. Não fiz mais nada, só chorei.
E eu fui de novo, e de novo, e de novo, até que eu consegui pronunciar, até que eu consegui falar, até que eu consegui bem dizer, até que eu consegui abençoar. É um processo, gente. Você não vai dobrar o joelho a primeira vez e falar, ai, Senhor, derrama grandes bênçãos sobre aquela pessoa. Porque os nossos olhos, quando a gente fala em bênçãos, a gente já pensa assim, como assim? Eu não quero que aquela pessoa seja abençoada. Você já fica assim, não! Entende? E isso é matar a sua carne. Isso é escolher fazer aquilo que é certo, mesmo não querendo fazer. E eu lembro que a primeira vez que eu dobrei o joelho e eu tomei o posicionamento de que eu ia fazer como o Senhor queria que eu fizesse, cara, era como se eu tivesse me rasgado, assim. Meu Deus do céu, como é difícil, como é difícil. Às vezes você não vai conseguir falar, você só vai chorar. Porque só de você se posicionar em dobrar o joelho e querer orar por aquela pessoa, por aquela situação, ou, né, querer se posicionar dessa forma, só de você já chegar ali já é... Gente, a carne já grita, sai daí, mulher! Você vai desejar bênção pra essa pessoa? Você tá louca? E é isso, o evangelho é para os loucos. Sabe? É para aqueles doidão da cabeça mesmo. O Senhor veio confundir as coisas sábias desse mundo com as coisas loucas. E é louco você dobrar o joelho e desejar bênção sobre quem tanto te feriu. Só que uma das maiores bênçãos que o Senhor pode dar a uma pessoa é a verdade. E qual seria a verdade? A mesma verdade que ele revelou para mim. A verdade de quem eu sou, o quão pecador eu sou, o quão miserável eu sou e o quão dependente dele eu sou para ser melhor a cada dia. O quão dependente de Deus eu preciso para cada dia ser alguém melhor. O quão dependente de Deus eu preciso ser a todo momento para conseguir alcançar o alvo que é Cristo. Então, a bênção maior que o seu inimigo pode receber quando você dobra o joelho e ora por ele é a verdade de Cristo na vida dele, é a verdade de quem ele é. É a verdade sendo escrachada na cara dele. É o Senhor colocando um espelho assim diante dele, da mesma maneira que fez com você. Então, essa é a maior bênção que o Senhor vai derramar sobre aquela pessoa, sobre o seu inimigo, como diz a palavra. Essa é a maior bênção que ele vai sentir se ele, né, se puser a ter um encontro com Cristo. Então, a primeira coisa que a gente acredita é que quem vai perdoar vai esquecer, mas você não vai esquecer, você vai lembrar de uma forma diferente. Você vai sofrer uma renovação de mente, você vai lembrar e você vai dobrar o seu joelho e você vai orar pelaquela pessoa. O que acontece na nossa renovação de mente quando a gente se dispõe a perdoar? Você continua lembrando, porque você não passou por uma amnésia. Você sabe o que aconteceu, mas você perdoa, abençoa e ora. Vou repetir, você perdoa, abençoa e ora. Assim como está dizendo em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei. É desejar bênção sobre eles. É falar, até não precisa nem falar nada, mas é não desejar o mal. Bendizer os que vos maldizem. Fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. E quando Jesus começa a discipular, a ensinar os seus discípulos sobre o perdão, uma das coisas que os discípulos falam, que mexe muito comigo e que eu falo todos os dias para o Senhor, é: Senhor, dai-nos mais fé. Eles falam: Senhor, se é dessa forma que o Senhor quer que seja feito, então dai-nos mais fé. Porque com essa fé que a gente está tendo aqui, ó, vamos passar bem longe disso.
Você já pensou em dobrar o joelho, orar e bendizer aquela pessoa que te feriu tanto, tão profundamente? E você vai ter que pôr essa pessoa, você vai ter que pôr essa situação em oração até que o teu coração, até que o Senhor te diga, está consumado. O processo já aconteceu. Você conseguiu perdoar, minha filha. E aí você não sente mais ódio, você não sente mais rancor, você não sente mais mágoa. Você pode falar daquela situação e aquela situação não te fere mais. Não dita mais quem você é. Não dita mais o que você diz, o que você fala, como você se posiciona diante de Deus e diante das pessoas. Mas não é fácil. Não é você fechar o olho e falar, Senhor, eu perdoo aquela pessoa, abrir o olho e, nossa, sou linda, maravilhosa e livre. Porque é um processo. Primeiro você decide. Depois que você decide, você toma uma atitude. Depois que você toma atitude, você começa a se posicionar diante do Senhor fazendo aquilo que Ele deseja que você faça. E com esse posicionamento, você começa a entrar num processo de cura. Que muitas vezes pode ser demorado, muitas vezes pode ser rápido. Para cada um vai ser de uma maneira. Deus vai fazer com cada um de uma forma diferente. Uma coisa que eu escrevi aqui é: não esquecemos, porque devemos orar por eles, devemos bendizê-los, devemos ser para com eles como Cristo foi para conosco. Cristo foi assim para conosco. Ele nos abençoou, mandando seu único filho para morrer por nós, que ele se esvaziou da sua grandeza, ele saiu do seu trono para se fazer homem no meio de nós, para que pudesse morrer e o sangue pudesse nos ser dado para que hoje pudéssemos ser perdoados. Nós precisamos ter um coração como o de Cristo e precisamos nos posicionar para isso. E muitas vezes vai ser difícil, porque não é fácil. Você orar e abençoar e desejar bênçãos por uma pessoa que te fez mal, que te feriu. Que muitas vezes deixou marcas e cicatrizes gigantescas em você. Mas saiba que se a cada dia você matar mais um pouquinho a sua carne e fortalecer o seu espírito, você vai conseguir. Porque é o espírito que te leva a fazer aquilo que o Senhor quer para a sua vida. É o Espírito que te fortalece, é o Espírito que te conduz, é o Espírito de Deus. Então se deixe ser levado por Ele. Busque matar a sua carne e fortalecer o seu espírito, porque o seu espírito está pronto e eu te garanto isso. E eu não te garanto isso porque eu sei, eu te garanto isso porque o Senhor te garantiu na palavra dele. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o segundo tópico. Já passamos por 2. O primeiro é: perdão é um sentimento? Mentira, perdão não é um sentimento. Segundo, quem perdoa, esquece? Mentira, não esquece. Então vamos para mais um. É necessário que a pessoa reconheça o erro e peça perdão para que a perdoamos? Mentira. Não se deixe ser levado por isso. Não se deixe ser escravizado por isso. Muitas vezes as pessoas que nós vamos perdoar nem vão saber que nos feriram. Muitas vezes pessoas que vamos liberar perdão nem têm a consciência de que nos feriram, que nos fizeram tão mal. Porque a maldade que está em nós nos deixa cego. Quando a gente vai para Cristo, quando a gente dispõe o nosso coração a Cristo, a querer ser como Cristo, caem umas escamas nos nossos olhos. Porque tudo aquilo que a gente acha que é bom, quando as escamas dos olhos caem, a gente olha e fala quão mal aquilo era. Tem muitas coisas que eu fazia antes de me relacionar com Cristo, antes de ser cristã, porque ser cristã é ser um pequeno Cristo. Antes de eu me tornar um pequeno Cristo, antes de eu ser cristã, tinha coisas que eu fazia, que eu olhava e eu falava assim, nossa, normal, nada demais. E hoje
Depois que as escamas dos meus olhos caíram, eu olho e falo, meu Deus, quão mal era isso que eu fazia. Quão horrível era isso que eu fazia. Devo ter ferido pessoas que nem sei como. Porque para mim, a maldade aos nossos olhos, quando as escamas estão sobre os nossos olhos, ela passa a ser normal. Porque a raiz do ser humano é maldosa. Tá na nossa raiz ser maus. Então, pra gente, a maldade é o nosso normal. Não sermos maus é graça de Deus. E é para isso que lutamos todos os dias. É para isso que a gente ora todos os dias, que a gente busca no Senhor a ser melhor a cada dia. Ser mais parecido com Cristo. Ser um pequeno Cristo aqui na Terra. Tem uma coisa que uma amiga minha falou para mim uma vez no trabalho. E ela falou para mim assim, Sara, você já reparou que quando a gente tem, né, criança em casa ou filhos, quando a gente tem que educar, a gente sempre tem que ensinar o que é certo? Porque a criança parece que ela já nasce sabendo o que é errado. Ela já nasce não querendo dividir, aí você tem que ensinar ela a dividir. Ela já nasce querendo bater nos coleguinhas, aí você tem que ensinar que não pode bater. Tem muitas coisas. A gente sempre vai ter que ensinar para a criança o que é certo. Você não vai ter que ensinar maldade para a criança. E quando ela me falou aquilo, eu falei, nossa, verdade, né? Porque já está enraizado em nós o mal. Então, pra gente, o mal passa a ser normal, ser comum. Então, não é necessário. Porque muitas vezes a pessoa não vai reconhecer o erro dela. A pessoa nem vai achar que ela errou. E é por isso que a gente se posiciona em oração pela pessoa. Para que a verdade seja entregue a ela. Porque a maior bênção que Deus pode entregar para uma pessoa é a verdade sobre Cristo, sobre a cruz e sobre ela mesma. Quando a gente vai para Cristo, é colocado um espelho diante de nós. Eu não sei vocês, mas eu posso falar por mim. Sempre que eu pego esse aqui, ó, sempre que eu pego a Bíblia na mão e eu começo a ler, ela é um espelho para mim de tudo que eu não devo ser. Eu tô lendo aqui e aquilo tá me confrontando, porque é um espelho para mim. É um espelho me mostrando como eu não devo ser. E como eu devo ser. Como eu devo ser em Cristo. E como eu não devo ser como eu quero ser. Porque se eu for me entregar a minha carne, eu vou ser como Cristo não deseja que eu seja. Então não é necessário que a pessoa te peça perdão, não é necessário que a pessoa reconheça o erro para que você a perdoe, para que você entregue perdão para ela. Não fique preso a isso. Não fique preso a isso. Porque achar que é preciso que a pessoa nos peça perdão e reconheça o erro dela é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Porque você sempre vai achar que você tá certo. Você sempre vai achar que aquela pessoa errou com você. E aí você fala assim, então, se ela não reconheceu o erro, eu não preciso perdoar. E se a pessoa nunca te pedir perdão? Como é que faz? Você vai ficar alimentando a sua raiva e o seu ódio? Você vai ficar alimentando o rancor e a mágoa? E é pior ainda, porque aí você fica pensando assim, nossa, será que ela nunca vai reconhecer o que ela fez? Nossa, será que nunca passou pela cabeça dela aquilo que ela fez pra mim? E aí, cada vez mais que você vai pensando isso e que a pessoa não reconhece, mais o seu ódio vai crescendo. Aí mais a mágoa vai crescendo. Aí começa a enraizar, não deixa enraizar. Sejam rápidos em perdoar. Sejam rápidos. Se você já entende o que a palavra pede, se você já está em Cristo, se você já está alinhado, seja rápido. Hoje em dia, se eu fico com raivinha de alguém 3 dias, eu já acho muito. Falo, 3 dias já tá demais. Vamos pôr isso em oração, vamos sair dessa.
Não vamos deixar criar raiz. Então não espere que a pessoa venha te pedir perdão. Porque muitos a qual você vai perdoar, jamais virão até você e reconhecerão o mal que te fizeram. A grande maioria. E se a pessoa reconhecer, você já liberou perdão, você só pronuncia. Amiga, já te perdoei, tá tudo certo. Não temos mais nada uma contra a outra. Então saia, porque isso é uma armadilha. Se você pensa dessa forma, deixa o Senhor renovar a sua mente hoje. Porque isso é uma armadilha para que você fique enraizando a mágoa, o ódio e o rancor. Então, se você sentir que você pensa dessa maneira, coloque isso em oração e fala: Senhor, se ela estiver certa, hoje eu ouvi isso, que o Senhor possa renovar a minha mente. E permita que o Senhor renove a sua mente para que você possa ser liberto disso, porque isso é uma armadilha. Estão falando que tá travando. Se alguém puder falar para mim se tá travando ou se tá normal, eu agradeceria, tá, gente? Obrigada. Será que tá travando ainda aí, Jéssica? Se voltou e tiver normal, me avisa, por favor. Tá? Então, né, passando por esse tópico, não é necessário que a pessoa reconheça o erro dela, porque muitas vezes, muitas pessoas nem reconhecerão o que te fizeram. Né? Ah, que bom, voltou. Então, muitas vezes a pessoa nem reconhecerá o que ela te fez ou o que ela te feriu. Então, não fique preso nisso. O próximo mito, né, que eu coloquei aqui é: o perdão apaga o erro do outro. Será que você liberar perdão para uma pessoa vai apagar o erro da outra pessoa? Isso é mentira. Isso é mentira, porque você, nós não temos poder. Nós não temos poder de apagar nada de ninguém. O único que tem o poder de apagar, de perdoar e de jogar no mar do esquecimento o erro, o pecado daquela pessoa é o Senhor. Então isso é uma mentira. E muitas vezes tem gente que fica preso nisso e não perdoa. Não, eu não vou perdoar porque eu tô dizendo que aquela pessoa tá certa. Não. Eu não vou perdoar porque senão o erro da pessoa vai ser apagado. Onde já se viu? Aquela pessoa errou comigo, então eu não vou perdoar. Ela tá errada. O fato de você perdoar não faz aquela pessoa se tornar certa. O fato de você perdoar não apaga o erro daquela pessoa. O que vai apagar o erro daquela pessoa é se ela reconhecer o erro dela e se arrepender diante do Senhor. E sim, o Senhor pode perdoá-la. E se o Senhor pode perdoá-la, se ela tiver um arrependimento genuíno, quem é você para não perdoar? Então o teu perdão não vai apagar o erro da outra pessoa. O que vai apagar o erro da outra pessoa é a comunhão dela com Cristo. É ela estar alinhada com Cristo, é ela buscar o arrependimento, é ela se arrepender, é ela procurar a renovação de mente dela, é ela buscar em Cristo ser perdoada. Para que tudo o que ela fez de mal seja apagado. E quando aquela pessoa for para Cristo, e se o que ela te fez e te feriu e te machucou, o Senhor mostrar para ela e ela sentir de que ela tenha que vir se te pedir perdão ou se reconciliar com você, aí ela fará. Mas se ela não vir também, a gente volta para a parte de que não é necessário que a pessoa venha te pedir perdão para que você perdoe. Mas se essa pessoa reconhecer e vir, você vai perdoar. Mas o seu perdão não vai apagar o erro de ninguém. O seu perdão não apaga aquilo que a pessoa fez e nem faz com que ela seja, como eu posso falar? Que ela possa ser remida dos pecados dela, vamos dizer assim. Então saia disso, não fique preso a isso. Acorda pra vida, olha quem você é. Você não é Deus para perdoar nada de ninguém e apagar erro de ninguém. Olha para dentro de você. Deixa que o outro olhe para dentro dele. Olha para você. Faça você o que é certo. Faça você o que a palavra pede.
Busque você por intimidade com Deus. Busque você não ficar com ressentimento, mágoa e rancor e ódio. Busque você fazer aquilo que Jesus deixou na tua palavra. Busque você orar pelos seus inimigos. Busque você mudar. Deixa o outro. Deixa o outro se resolver ele com Deus. Deixa o outro olhar para ele mesmo. Então não fique preso a isso. Saia deste lugar onde você acha que tem poder de alguma coisa. Porque nós não temos poder de nada. O único santo juiz é Deus. Quando você perdoa, é isso. É você colocar a causa nas mãos do único que pode julgar todas as causas com justiça. Justiça plena. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então saia deste lugar de achar que o seu perdão vai fazer uma transformação na vida da outra pessoa. Isso é soberba. O seu perdão não vai influenciar na vida do outro. O seu perdão vai influenciar na sua vida. E quando você não perdoa, você fere a si mesmo. Você não fere ao outro. Se o outro te feriu, se o outro te magoou profundamente, se o outro pecou contra ti, se o outro fez algo muito maldoso contra você, ela vai se entender com Cristo. Ela vai passar pela justiça de Cristo. Então não fique preso a achar que você não deve perdoar porque a outra pessoa, ai, nossa, se eu perdoar, eu tô, sabe, transformando a vida daquela pessoa. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Quem somos nós na fila do pão? Quando o Senhor deixa na tua palavra escrito para que nós devemos perdoar, fala muito mais sobre nós do que sobre o outro. É sobre obediência a Cristo. É sobre sermos limpos de todo ódio, toda mágoa, todo rancor. É sobre termos um coração como Cristo. É sobre estarmos alinhados com Cristo. Então saia deste lugar, como eu falei na live passada. Saia do trono, entregue o trono para Deus. Porque você não é rei. Você não está no lugar de justificar ou de ser juiz de nenhuma causa. O seu lugar é de filho o seu lugar é de filho e a obrigação de um filho é exercer obediência. E se Deus manda que nós perdoemos, se Deus manda que nós devemos perdoar, a gente simplesmente obedece. Você não precisa entender, você precisa fazer. Porque muitas vezes, quando a gente está ferido, magoado, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de mágoa, a gente não vai entender. Porque a gente não quer fazer. A gente não vai sentir. É por isso que perdoar não é um sentimento. Porque a gente não vai sentir, a gente está machucado. E tudo bem. Você não precisa sentir para fazer o que é certo. Você tem que tomar a posição de fazer. Você tem que se posicionar a fazer. E aí quando você se posiciona, você passa pelo processo, você começa a orar por isso, por aquela pessoa, você começa a passar por todo o processo e aí a cura vem e aí você entende. Então só começa. Porque quando a cura vir, você vai entender. Porque o Pai disse para perdoarmos. Você vai entender. Como hoje eu entendo. E quando você entende, isso não significa que você nunca mais vai ser ferido, ou que você nunca mais vai sentir raiva ou ódio de alguém. Você pode até sentir. Mas se você entende todas essas coisas que nós estamos falando nessa série de lives, se você entender todas essas coisas que eu tô trazendo aqui para vocês, se vocês conseguirem entender tudo isso, vocês vão conseguir perdoar. Vão conseguir porque vai abrir uma clareza, vai ter uma renovação de mente, vai cair as escamas dos olhos. E aí você vai conseguir fazer aquilo que é certo.
E então, vamos para o último tópico. Então, o perdão não apaga o erro do outro. Porque não é você que apaga o erro do outro. Quem apaga o erro do outro é Deus. É Deus que pode apagar o erro do outro. É Deus que pode jogar no mar do esquecimento. Não é você. Então, saia deste lugar de, como eu disse, achar que você é alguém na fila do pão, querido. Ai, gente, dá uma risada aí, tá? Então, saia deste lugar, entregue o perdão e, né, viva aquilo que o Senhor tem para você e para sua vida. E o último, uns podem concordar, outros discordar, mas a gente pode discordar em amor, né? E entender que conversar sobre perdoar para perdoar depois do perdão, né? Tipo, perdoar é necessário conviver? Não. Eu acredito que não, eu acredito que isso seja uma mentira, porque como a gente já falou no tópico anterior, o seu perdão não vai mudar a outra pessoa. O seu perdão não vai transformar caráter. Quem transforma caráter é Deus. Quem transforma o caráter da outra pessoa é o Senhor. Então, como que às vezes tem pessoas que não conseguem perdoar porque acredita que vai ter que conviver com aquela pessoa? Muitas vezes tem pessoas que não conseguem perdoar porque acredita que tem que trazer aquela pessoa para dentro de casa. E se você tiver como não conviver com aquela pessoa, se você puder evitar aquela pessoa, você não precisa conviver com ela. Se o caráter dela não mudou. Se a pessoa se arrepender em Cristo, se a pessoa vir arrependida para você e você entender que a pessoa mudou e você quiser conviver com aquela pessoa, glória a Deus por isso. Mas se aquela pessoa não mudou o caráter, se aquela pessoa não teve um arrependimento diante de Cristo, se você não tem como saber se aquela pessoa foi transformada, você tem que perdoá-la, mas você não precisa conviver com ela. Imagine se você abre a sua casa para uma pessoa e essa pessoa vem e rouba você. Pode roubar um objeto, roubar sua confiança, roubar, né? Ela te rouba. E aí você perdoa esse roubo te feriu, te machucou, esse roubo te feriu profundamente e você perdoa essa pessoa. Você perdoa, você libera perdão. Você vai trazer essa pessoa para dentro de casa novamente? Você vai conviver com essa pessoa diariamente? Não precisa, porque é sábio. Muitas vezes a gente não conviver com a pessoa é por uma questão de sabedoria e de segurança. Porque se aquela pessoa não foi transformada, o caráter dela não mudou, como é que você vai conviver com essa pessoa? Então, para perdoar, não precisa conviver, não precisa, ficar assim, juntinho. Mas é necessário que haja o perdão. Porque a palavra é muito clara que nós devemos perdoar. Porque quem muda o caráter da pessoa é Deus, não somos nós. Então, se aquela pessoa não teve uma mudança de caráter, não teve uma renovação na sua mente, no teu espírito, se aquela pessoa não se arrependeu do que ela fez, é sábio você não conviver com ela. É sábio você se afastar. É sábio você não ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Porém, você não pode deixar de perdoá-la, de não perdoar. Não perdoar não é uma opção. Não perdoar não é uma opção. Tem que haver o perdão. Perdoar é necessário. Perdoar é uma ordenança de Cristo. Então, se você acredita que você... eu não vou perdoar aquela pessoa porque eu não quero conviver com ela, esse pensamento não é de Cristo. Porque Cristo vai te dar sabedoria e discernimento para aquela situação. Cristo vai te mostrar, Cristo vai te falar, Cristo vai abrir os seus olhos para ver se aquela pessoa mudou, se aquela pessoa está diferente.
Se é necessário você conviver com aquela pessoa. Cristo vai te mostrar como você tem que fazer, como você tem que agir com aquela pessoa. Porque às vezes a gente fica tendo que perdoar porque a gente tá ali convivendo íntimo, só levando uma lapada na cara. Porque a gente não tá sendo sábio diante da situação. É sabedoria. Sabe, quando Satanás fala para Jesus lá, se joga aí dessa ponte, porque Deus diz que vai, né, salvar, Deus manda os seus anjos para te guardar, para salvar os seus. Aí Jesus olha para Satanás e diz, mas a palavra também diz, não tentais vosso Deus. É sabedoria. É saber que se você colocou aquela pessoa dentro daquela casa e houve uma quebra de confiança, e essa pessoa não houve uma transformação no caráter dela, se aquela pessoa continua agindo daquela maneira, com você ou com outras pessoas até, você se afastar é sabedoria. Você está guardando a sua casa, a sua família e o seu coração. Então guarde o seu coração. Mas não deixe de perdoar. Porque o perdão é necessário. O perdão não é uma escolha. O perdão é uma ordenança de Deus. Muitos, às vezes, não querem perdoar porque acreditam que tem que conviver intimamente com aquela pessoa, andar de mão dada. E não é isso. O Senhor disse para perdoar. Seu perdão não vai fazer com que aquela pessoa haja com um bom caráter. O Senhor vai te dar discernimento e sabedoria para entender como você deve agir. E é isso que eu tenho hoje para falar para vocês. Isso foi o que eu trouxe para vocês. Espero que tenha falado ao coração de vocês de alguma forma. Quero agradecer por todos que participaram, que estiveram aqui. Obrigado por vocês estarem comigo aqui até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ter sentido o toque do Senhor na vida de vocês. E obrigada. Acho que hoje foi um pouco mais demorado, né? Mas, né, a gente deixou o Senhor falar da maneira que Ele quis. Eu achei que hoje ia ser mais rápido. Débora, você já tá aí! Ó, você tá aí ainda, quero dizer. Você já tá aí. Você tá aí ainda. Débora, ela é a minha irmã, gente. Ela é minha irmã e ela diz que ela tem horário pra dormir. Ela dorme 9 horas em pontos. Então, ela tá ali, ó, firme e forte. Saiu do cronograma dela hoje. Ó, eu expondo a minha irmã aqui. Nossa, bem legal eu, né? Ai, obrigada a você, Jéssica. Obrigada pela palavra. Glória a Deus mesmo, né? Obrigada a você por ter participado, por estar aqui até agora. Meu Deus, são 9h42. Meu Deus do céu, gente. Capaz. Nossa, vamos encerrar. Vou orar aqui pra encerrar. Meu Deus, capaz que já é 9h42. É porque hoje eu comecei 8h30, né? Eu tô achando que eu comecei 8 horas, ó. Tá louca. Mas, então, vamos encerrar, né? Encerrar essa segunda live de outras séries, né? Das outras que virão. Que vocês possam estar intercedendo por mim, para que o Senhor venha falar cada dia mais ao meu e ao seu coração. E para Ele me